Quantas histórias se passaram ou foram contadas durante a hora da refeição? Somos o que comemos e como comemos nos diferencia. A história da humanidade pode ser contada através dos alimentos. Todos nós temos lembranças de comidas que gostamos. E o ato da alimentação é cada vez mais importante, pois, segundo dados da ONU, o acesso aos alimentos cresce na mesma medida que a desnutrição. O Museu da Casa Brasileira foi sede para um delicioso acontecimento, o lançamento do livro Céu da Boca, Lembranças de Refeição da Infância, que reuniu 18 autores de diversas áreas e escritores famosos como Ruth Rocha e Inácio de Loyola Brandão. A organização do livro é de Edith Eleck, que me contou como tudo começou. Há muitos anos atrás, eu fazia um trabalho com pacientes que estavam com câncer e tinha um exercício que a gente tinha que relembrar uma cena da infância ou adolescência, uma cena marcante. E me chamou a atenção o número de pessoas que relembravam de cenas ligadas a uma mesa de refeição. Ou podia ser uma cena boa, podia ser uma cena mais difícil, mas sempre tinha uma coisa de refeição, né? O encontro com a família, ou só com pai e mãe, alguma coisa assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sempre tive interesse por isso, eu gosto muito desse momento de encontro, de refeição. Eu acho importante. Eu acho uma pena que hoje as famílias estão, assim, cada um entra e sai na hora que quer e pega um prato e esquenta no micro-ondas. Eu acho refeição de família uma coisa muito gostosa, muito legal para trocar, para conversar, né? Então eu tive essa ideia de fazer a partir daí. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é se você acha possível uma criança descobrir o mundo pelos alimentos. Acho que é uma parte a criança descobre através de muitas coisas e o alimento é uma delas. Como essa criança é alimentada? Como é que essa pessoa que está alimentando ela está dando essa comida? Ela está dando de qualquer jeito, ela está dando com carinho, ela está dando ênfase, ela está salientando as cores, os cheiros, ou aquela refeição não tem nenhuma importância. A criança vai descobrindo as coisas da comida e ela vai ter mais ou menos gosto pela comida de acordo com essa iniciação que ela tiver, né? Isso vai fazer parte da memória, das memórias dela, das memórias gustativas. Aposto que se eu perguntar para você se você tem algum prato que você gosta de quando você era menor, você vai lembrar de alguma coisa, ou que a sua avó fazia, ou que a sua mãe fazia, alguma coisa, ou que você ia não sei aonde comer, né? Eu lembro de uma vez que eu fui fazer miojo, que eu estava sem nada para fazer, sem minha mãe em casa, e aí estava uma visitante que veio da Venezuela para minha casa. Aí ela não sabia fazer miojo, eu falei, eu já volto, você faz com molho? Ela fez molho de tomate sem sal, ficou horrível. E você lembra de alguma coisa engraçada que aconteceu? Só uma vez que a minha irmã tentou fazer sopa e ficou horrível, porque ela misturou 2 potinhos de sopa, que era aquelas sopas de saquinho, e ela misturou os 2 e ficou horrível. O que você mais gosta de comer? Eu adoro hambúrguer, junk food, assim, gosto de todo tipo de comida mexicana, italiana. É possível para uma criança conhecer o mundo através da alimentação? Olha, pode ser. Se ela tiver em torno dela pessoas interessantes, inteligentes e que orientem, e que digam essa comida é isso, essa comida é isso, essa comida é isso, e dê as informações sobre a procedência de cada comida, pode conhecer o mundo. No Brasil você pode conhecer o mundo através da alimentação. Você tem a comida síria, você tem a comida judia, você tem a comida italiana, você tem a comida húngara, você tem a comida árabe. E cada uma tem uma história. Bom, estamos aqui falando agora com a Ruth Rocha, que por sinal é um prazer estar falando com ela. Eu queria saber se é possível uma criança descobrir o mundo através dos alimentos. Mas todos nós descobrimos, porque os alimentos é que nos conservam, é que nos fazem viver, né? Então eu acho que a gente descobre realmente o mundo através da comida, verdade. Esse país foi descoberto, o Brasil, porque o Cabral ia em busca de especiarias. As pessoas veem, especiarias, especiarias é cravo, canela, gengibre, erva doce, açafrão. Naquela época, 500 anos atrás, que foi ontem, saiu uma nave de Portugal à procura da Índia das especiarias, que valiam
fortunas incalculáveis. Hoje, em qualquer armazém, em qualquer supermercado, em qualquer feira livre, você tem todas essas especiarias. Então, através das especiarias e da comida, você vai formando a criança, o paladar, o gosto e a vida. E eu queria também saber um pouquinho da sua participação no livro, contar um pedacinho da história que você escreve nesse livro. Olha, esse livro é muito divertido, porque ele é sobre as lembranças que a gente tem da infância e da comida, da mesa. E na minha casa sempre foi muito divertida a mesa de refeições, porque nós todos sempre comemos juntos, café, almoço, jantar, todos juntos. E minha família é muito conversadeira, sabe? Todo mundo fala muito, todo mundo conversa muito. Então, aquela hora que a gente tinha as refeições, era uma hora muito gostosa, muito divertida. E eu conto isso na minha historinha. Eu conto como eram as refeições na minha casa quando eu era pequena. Que legal. Então, neste livro, eu falo da minha avó, que pariu 29 filhos, 157 netos, e o dia normal na casa dela de refeição eram 60 pessoas. Então, eu procurei reproduzir uma receita dela, né, que são coisas muito simples, coisas de camponeses, porque ela veio do interior de Veneza. Uma vez quando foi o aniversário do meu irmão, foi pertinho, em novembro mesmo, daí a gente foi no Terraço Itália, foi muito legal lá. Daí eu comi umas coisas diferentes, assim, que eu já tinha comido, mas eu gostei muito de lá. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da história que você escreve no livro. Na verdade, a história que eu escrevo no livro é uma lembrança, é uma memória da minha infância. Eu tive várias comidas que eu lembrava da minha família, da minha avó, de uma tia, tinha uma tia que cozinhava maravilhosamente, mas eu quis, no fundo, prestar uma homenagem à minha mãe, que era uma mulher muito simples, que era uma mulher, inclusive, muito pobre, e que ela, às vezes, tinha dificuldade até em colocar na mesa carne, porque era uma coisa cara, ou um frango. Em geral, se comia arroz, feijão com farinha e tal. Mas ela sempre inventava coisas. Quando ela tinha um pedaço de carne, ela procurava transformar aquele pedaço numa comida rica, numa comida saborosa. E lembro também que ela tinha uma horta no quintal, com algumas especiarias, salsinha, milho verde, cheirinho verde, cebola. E ela incrementava aquilo. E no fundo ela e meu pai contavam algumas coisas em torno daquela comida. E a comida, que era muito simples, acabava tornando saborosa. Eu tentei, no fundo, homenagear aquele momento, que foi um momento assim, de muita pobreza e de muita dificuldade, mas de muita alegria e criatividade. Obrigada. Obrigado. Bom, agora a gente vai fazer uma entrevista com o Raul. Eu queria saber por que a editora investiu num livro sobre histórias de alimentação? Não, uma das linhas da editora tem a ver com comportamento, vivência, exatamente esta coisa de levantar reminiscências. Nós, na verdade, juntamos uma série de coisas. Esta ideia de levantar recordações da infância misturado a um ato de fazer com que a renda do livro revertesse em prol da ONG Prato Cheio. Ô Daphne, a gente está querendo saber o que a Associação do Prato Cheio faz. Então, a Associação Prato Cheio é uma ONG formada por jovens, que foi formada em 2001, e a gente faz um trabalho que chama Colheita Urbana de Alimentos. A gente arrecada alimentos que iam ser desperdiçados, que não tem mais valor comercial, nos grandes entrepostos e centros de distribuição de São Paulo, e leva para instituições carentes, então asilos, creches, instituições de moradores de rua. Então, na verdade, a gente faz esse trabalho de logística, pega onde tem desperdício e leva para quem precisa. Porque sem comida e sem água não tem humanidade.